Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15 de 2 de 2024 da NBA. 3 jogos, poucos mais jogos interessantes, com encaixes para a gente trazer para vocês os melhores números, estatísticas e as nossas tips para essas 3 partidas do dia de hoje, nessa partida, nessa rodada, na verdade, que encerra aí um ciclo até o All-Star Game. Teremos uma pausa nesse final de semana e aí não só a gente, como a NBA toda, volta no dia 22. Mas para privilegiar a galera que está dando maior apoio para a gente nessas últimas semanas, entraram, conheceram o nosso grupo VIP, nessa semana do All-Star Game a gente vai lançar conteúdos ali especiais, exclusivos e que só vai ter acesso quem é parte lá do nosso clube de membros aqui do canal, ou então para quem é VIP. E para quem entrar posteriormente o All-Star Game, não vai ter acesso a esse conteúdo, como geralmente a gente compartilha os nossos guias, e-books, etc. Todo o nosso material extra para a galera que entra mesmo depois do dia do lançamento desses materiais. Vai ser uma semana especial que a gente vai trazer alguns conteúdos extras para vocês. Vamos atualizar o nosso guia ali 2.0 com onde apostar contra e a favor de cada uma das franquias da NBA. Mas para celebrar e ser grato a todos vocês, hoje o nosso grupo VIP está aqui pelo menor preço do mercado e nós também no YouTube, coisa que a gente faz diariamente, trazer os nossos palpites aqui gratuitos para vocês no nosso canal e com odds superiores lá no VIP, então chamem no WhatsApp se vocês têm interesse. Para esse vídeo de hoje, meta de 200 likes, então cliquem no botão de joinha. Nos veremos apenas no dia 22 e para quem é VIP e membro do canal, vai ter uma semana aí de imersão bem especial com conteúdos exclusivos para vocês não ficarem na mão, beleza? Então bora começar aqui a nossa análise com Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks. Temos aqui um jogo no qual os Bucks sim são favoritos, apesar de jogarem fora de casa. O Memphis Grizzlies é um time que volta e meia vem aprontando, porque é aquela franquia que, mesmo extremamente desfalcada, sendo um dos piores times da NBA, eles fazem jogos acima das suas próprias expectativas. Mas o Milwaukee Bucks é um dos melhores ataques da NBA, que decepcionou bastante contra o Miami Heat, mas eles têm um encaixe muito legal hoje para serem produtivos contra o Memphis, mesmo que eles estejam jogando fora de casa. Então o nosso palpite vai ser trabalhar aqui com over na pontuação do Milwaukee Bucks. A gente quer acima de 108,5 pontos para eles pontuarem, pagando 1,23, e a gente vai duplar ali com uma boa pontuação no jogo entre Timberwolves e Portland Trail Blazers. Por mais que o Minnesota não seja um ataque mortal, eles têm muitos talentosos jogadores no setor ofensivo e, acima de tudo, um encaixe legal também para pontuar e produzir bem contra uma das piores defesas da NBA. Vamos de acima de 104,5 pontos para o Timberwolves, fechando essa odd aqui em torno de 1,58. Beleza? A odd aqui acabou de aumentar bem no momento que a gente está fazendo a nossa análise, mas ainda assim vale a pena esse acima de 109,5 dos Bucks. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, nessa tip, o Milwaukee Bucks nos últimos 10 jogos marcaram 114,1 pontos por jogo. Hoje eles enfrentam uma defesa bem interessante, mas ainda assim, eles tiveram uma média interessante dentro desse período e eles conseguiram superar essa marca que a gente busca para hoje em metade das partidas. Algo que parece muito pouco para um time do nível do Milwaukee Bucks, mas que, repito, hoje eles vão ter um encaixe interessante. A gente está falando de um Milwaukee, que é um dos 10 melhores ataques da NBA, o quinto da NBA nesse momento da competição, e eles são também um time que usa e abusa da bola de 3, o que é muito interessante para a nossa tip, já que eles estão entre os 5 que mais convertem bolas triplas por jogo, e são também ali, um dos 10 que mais tentam, porque a gente está falando de um Memphis Grizzlies, que defensivamente eles são competentes, mas eles têm uma defesa de perímetro ali bem abaixo da média. Se a gente for olhar, são dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender o perímetro, mas jogando em casa, eles são ainda piores do que a sua média, digamos que tradicional. É o terceiro mandante que mais sofre bolas de 3 percentuais contra o seu patrimônio, então os jogadores dos Bucks que são muito bons nessa categoria podem produzir bastante aqui contra eles. Se a gente for observar, a gente está falando de um Milwaukee Bucks que, apesar de não ter a média ideal nos últimos jogos, ainda é uma média superior àquilo que a gente busca para hoje. E a gente está falando de um Milwaukee que joga num dos 10 maiores ritmos da NBA. E com velocidade, a gente tem muitas posses de bola. E com muitas posses de bola, mesmo que os nossos jogadores ali não estejam calibrados com a mira em dia, eles têm um número mais alto de arremessos do que o seu padrão. A gente está falando do Bucks, que é o quinto maior ritmo de toda a NBA. Beleza? Então a gente fica feliz em acreditar em um time que, apesar de jogar como visitante, tem totais condições de pontuar bem contra um Memphis Grizzlies que, repito, apesar de se defender bem, eles conseguiram sofrer 113 pontos para os Rockets, sofreram 115 pontos para os Hornets e sofreram 118 para o Chicago Bulls. 3 times que, se a gente for olhar em eficiência ofensiva, o Hornets, o Bulls e também o Houston Rockets, a gente está falando de 3 times que figuram entre os 10 piores setores ofensivos da NBA por 100 posses de bola.
Então estou bastante animado com essa possibilidade dos Bucks pontuarem bem, aliando ali com a boa pontuação do Timberwolves, que, como eu disse, se eles não são um ataque exemplo, eles encaram uma defesa muito ruim. Um time que sofreu 118,4 pontos por jogo de média nos últimos 20 jogos, 2.368 pontos eles sofreram, e sofreram mais de 104,5 pontos em 16 desses 20 jogos recortados, ficando abaixo contra o Chicago Bulls e o Brooklyn Nets. O Bulls, como eu disse para vocês, né, citando aqui pelo menos 2 desses 4 times que ficaram abaixo, o Chicago Bulls é um dos 10 piores setores ofensivos da NBA e o Brooklyn Nets quase um dos 10 piores. A gente também precisa destacar isso. Como eu disse, o Minnesota Timberwolves é um time que, se não é um exemplo, eles devem ter um encaixe interessante para produzir bem contra esse adversário nessa partida que acontece na virada da madrugada do dia 15 para o dia 16. Os times só voltam a jogar ali no dia 22, então eles não vão ter problemas, não vão ter que ficar pensando em viagem, no dia de amanhã, em jogos mais importantes que estão por vir, eles vão conseguir ser intensos e incisivos desde o começo da partida. O Portland é um dos 10 times que mais sofrem pontos no garrafão em toda a NBA, e ali a gente tem um volume muito interessante para que o Rudy Gobert, o Karl Anthony Towns e também nas infiltrações do Anthony Edwards, o Timberwolves produza muito bem. O Ant-Man é dúvida para hoje, se ele jogar essa tipo faz sentido, se não, eu vou evitar, eu vou ficar de fora, mas a gente está falando de um Timberwolves que nos últimos confrontos diretos contra o Portland Trail Blazers superou essas marcas dos 104,5 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos e fez 116 e 121 nos 2 confrontos que aconteceram nessa temporada no ano de 2024. Beleza? Se a gente for olhar aqui defesa versus posição, a gente está falando de um Portland Trail Blazers que está entre os 10 times que mais sofrem pontos para jogadores da posição do Anthony Edwards, principal jogador e protagonista ali do Timberwolves, que pode contribuir para que essa linha seja puxada para cima. O Portland Trail Blazers, eles são um dos 10 piores setores defensivos da NBA e são também um time ali que, bom, eles não têm um grande aproveitamento nos seus rebotes defensivos, é o terceiro pior da NBA. Com isso, a gente pode ter alguns pontos de segunda chance do lado dos Wolves, corrigindo ali arremessos errados. Agora vamos aqui para o nosso palpite entre Utah Jazz e Golden State Warriors. Aqui a gente tem um over para vocês, mas antes da gente dizer a linha e desenvolver essa conversa, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, para não perder nenhum vídeo e não serem pegos de surpresa quando a NBA voltar. A gente pode lançar algum vídeo aqui para vocês na faixa, gratuito para quem não é membro ou não é VIP durante essa semana do All-Star Game, então fiquem ligados e ativem o sininho, e não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de trabalhar, de falar de apostas esportivas e querem transformar isso em algo mais sério, para aquela galera ali que está com dinheirinho sobrando e quer aprender a investir na bolsa esportiva com foco na maior liga de basquete do mundo, confiando em números e estatísticas no médio e longo prazo, você sempre será lucrativo, vai colocar mais emoção nos seus jogos, mas acima de tudo, dinheiro no seu bolso. Vão aqui de 234,5 pontos totais para essa partida, lembrando que hoje tem palpite extra com odds superiores no nosso grupo VIP também. Chame no WhatsApp aqui embaixo o menor preço do mercado. Bom, para essa partida a gente acredita nessa pontuação mais alta porque a gente está falando de um Warriors que entrou no top 10 em eficiência ofensiva da NBA. A gente também está falando de um Utah Jazz que não é um ataque decepcionante, é um ataque ali que está no meio da tabela, mas que muitos desses números negativos aconteceram por conta de um começo ruim deles. Se a gente for colocar aqui nos últimos 15 jogos, a gente está falando de 2 times que figuram no top 10 em eficiência ofensiva por 100 posses de bola. O segundo e o sétimo melhor ataque dos últimos 15 jogos são esse Warriors e esse Jazz. O Utah é o 6º time mais rápido da NBA, enquanto que o Golden State o 7º. Então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, muitos arremessos e chances de pontuação. A gente está falando de pelo menos uma defesa ruim, que é a do Utah Jazz para essa partida. Eles são uma das 10 piores defesas que a gente tem em toda a NBA. E quando a gente fala do Golden State Warriors, que é o grande perigo defensivo aqui, ou seja, um time que pode ser que se defenda bem, a gente está falando de um Warriors que jogou ontem, estão cansados, então a defesa deles deve ficar um pouquinho mais frágil nessa formação baixa que eles jogam. E lembrando, essa partida contra os Clippers aconteceu ainda hoje, terminou ainda hoje, então eles vão ter menos de 24 horas de descanso para poder lidar com um time rápido, intenso, e para esse Utah Jazz que fez eles se deslocarem ali da cidade deles, de São Francisco, até Utah. Então o Utah Jazz pode surpreender aqui, mas acima de tudo eles devem ajudar
nessa pontuação. Ontem o jogo dos Warriors e Clippers, a gente teve ali 255 pontos. O último confronto que aconteceu entre Jazz e Warriors, a gente teve 236 pontos naquela ocasião. Mas repito, o Jazz que parou em 107 pontos deve contribuir mais hoje com esse Warriors cansado. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos, o Utah Jazz fez 118,9 pontos de média. E se a gente for olhar aqui, né, quanto que eles sofreram, aí a gente tem uma média ainda mais significativa e que contribui para essa nossa tip, 124,3 pontos, o que daria uma média aí, né, de mais de 240 pontos nas partidas que eles se envolveram. O Warriors nos últimos 10 jogos marcaram 125,2 pontos, o que é muito expressivo, mais de 120 pontos em 70% dessas partidas, e a gente sabe que o Warriors é referência na bola de 3, e a gente está falando de um tipo de arremesso no qual o Utah é o quarto mandante que pior defende, percentualmente falando, né? Eles têm um aproveitamento muito ruim na hora de defender o perímetro, e nos últimos 3 jogos eles foram disparado pior da NBA, sofrendo quase 50% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio. Então a gente vai ter uma chuva de bolas de 3, uma chuva de arremessos por conta da quantidade, do ritmo da partida, e a gente também tem ali alguns jogadores altos o suficiente que gostam de atacar a cesta para ferir esse Golden State Warriors, que gosta de jogar numa formação baixa. Inclusive, fica aqui o nosso destaque para o Lauri Markkanen, né? O jogador ali que faz muitos pontos cortando para a cesta, fez apenas 19 na última partida contra os Warriors, mas ele deve fazer um jogo ainda mais especial hoje aqui, porque eu acredito que ele tem encaixe para ser produtivo, e mesmo que ele pare aqui nos 19 pontos, contando que seus companheiros contribuam, o importante é que a gente ultrapasse essa marca definida na partida de hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, boa sorte a todos nessa quinta-feira e falou!